A penumbra do quarto era levemente iluminada pela luz que vinha do corredor, criando um ambiente que Jorge considerava propício para o romance, mas Sueli parecia ter outros planos em mente. Ele a observou-se levantar abruptamente, com uma determinação que não condizia com o momento de intimidade que ele tentava construir. Jorge, com a voz carregada de uma decepção lúdica, perguntou para onde ela estava indo. Sueli, sem desviar o foco de seu objetivo, respondeu que ia escovar os dentes. A perplexidade tomou conta de Jorge, que questionou se aquilo significava que a noite já havia acabado. Com um pragmatismo que lhe era peculiar, ela afirmou que continuariam no dia seguinte, como se o afeto pudesse ser parcelado em prestações suaves. O motivo daquela interrupção, segundo Sueli, era a incapacidade de se concentrar em meio à bagunça que os amigos de Jorge faziam no quadro da elite dele. Jorge, no entanto, defendia aquela desordem com unhas e dentes, argumentando que aquela era uma bagunça boa e que Sueli estava se tornando uma pessoa muito careta. A palavra careta ecoou no quarto como um desafio. Jorge, sentindo-se provocado em sua masculinidade e em seu espírito aventureiro, sugeriu que eles tentassem algo mais quente e selvagem naquela noite. Sueli, com um sorriso enigmático, advertiu que ele talvez não estivesse preparado para conhecer o seu lado verdadeiramente selvagem. Entre risos e provocações sobre o tipo de selvageria que os aguardava, o clima foi subitamente interrompido por um mal-estar real. Jorge começou a passar mal, e o pânico se instalou. Sueli, em um grito de socorro que ecoou pela casa, clamou por Cláudia e pelos outros, pois Jorge estava sofrendo uma crise de hipertensão. O dia seguinte no hospital trouxe uma mistura de alívio e ironia. Sueli agradeceu a Deus por Jorge estar bem, mas a língua afiada de Fátima não deu trégua. Fátima recordou, com um humor ácido, que aquele era o segundo homem que quase morria na cama de Sueli. A conversa girou em torno de histórias passadas, como a do sogro de Hermanio Miro, que teve um destino trágico nos braços de Sueli. Entre risos e defesas, Paulo César, o namorado de Fátima, tentou intervir, mas acabou sendo alvo das reclamações dela sobre a falta de fôlego e a monotonia da relação deles. Fátima sentia falta da adrenalina, da bagunça frenética que a vida costumava ser, enquanto Sueli defendia a estabilidade e a bondade de homens como Paulo César. Enquanto isso, no seio da família de Jorge, a tensão era palpável. Bia, a filha de Jorge, estava preocupada com o pai, que acabara de ter um susto enorme no hospital devido aos seus excessos com cigarro, café e noitadas. Jorge, em um momento de vulnerabilidade, prometeu segurar a onda, mas admitiu que seria difícil enfrentar aquela mudança sozinho. Ele pediu que Sueli passasse um tempo com ele para cuidar de sua saúde. Bia, com o ciúme típico de filha, ofereceu-se para cuidar do pai, mas Jorge, conhecendo as limitações culinárias da jovem que só pensava em pedir pizza, preferiu os cuidados de Sueli. No consultório odontológico, Paulo César vivia seus próprios dilemas. Distraído pelos comentários de Sueli sobre ele ser careta, ele buscou a validação de sua secretária, Lucilene. A conversa tomou um rumo inusitado quando Paulo César, tentando provar que possuía um lado selvagem, mencionou uma tatuagem em um lugar onde o sol não batia. Lucilene, entre o constrangimento e a curiosidade, preferiu não ver a prova física da rebeldia do doutor. Ela estava mais interessada em seu show que estrearia naquela noite na Boate La Conga. O convite para o show deixou Paulo César intrigado, questionando se um homem formal como ele se encaixaria em um ambiente tão vibrante. A vida de Sueli, por outro lado, tornava-se uma missão de resgate. Ela estava decidida a fazer Jorge parar de fumar, mas Fátima via aquilo como uma tentativa vã de tirar uma alma do purgatório. Fátima temia ficar sozinha se Sueli voltasse a morar com Jorge, acusando o amigo de estar apenas interessado em alguém para lavar suas roupas. Em meio a essas discussões, Jurandir, o genro de Jorge, enfrentava seus próprios problemas. Ele precisava esconder suas substâncias ilícitas agora que Sueli voltara a dar ordens na casa. A confusão se estendeu até a loja de seu Chalita, onde Flavinha e Djalma enfrentavam uma crise de humor. Flavinha, sob o efeito de remédios para emagrecer, estava irritadiça, enquanto Djalma tentava, sem muito sucesso, ser sutil ao abordar o assunto. A noite na Boate La Conga prometia revelações. Jorge, apesar de sua saúde frágil, não resistiu à tentação de uma cerveja e de um cigarro no Cisne Rosa. Sueli o encontrou lá e a decepção foi imediata. Ela percebeu que Jorge talvez estivesse usando sua doença apenas para tê-la por perto, sem intenção real de mudar. Em um momento de raiva, ela disse para ele se detonar se quisesse, mas no fundo, o carinho que sentia por ele a impedia de desistir. Na mesma noite, Paulo César apareceu na boate para ver o show de Lucilene,
tentando fugir do rótulo de careta. No entanto, a presença de Armani e as fofocas sobre a nova secretária de Paulo César criaram um clima de desconfiança que chegou aos ouvidos de Fátima. O clímax da confusão ocorreu quando Fátima flagrou Paulo César em uma situação comprometedora no consultório, embora ele alegasse ser apenas uma tentativa de ser menos careta para ela. Enquanto isso, o quibe mágico de seu Xalita, temperado por engano com as ervas de Jurandir, causou um efeito inesperado em Sueli e Fátima, que ficaram estranhamente eufóricas. No fim das contas, em meio a acusações de traição, crises de dieta e segredos revelados, Jorge teve um momento de lucidez. Ele percebeu que a verdadeira felicidade não estava na loucura desenfreada ou nos excessos, mas sim no cuidado e no amor das pessoas que formavam sua família, mesmo que essa família fosse um pouco careta. Bia e Jorge pediram desculpas a Sueli por suas mentiras e comportamentos autodestrutivos. Sueli, embora relutante no início, não conseguiu resistir ao apelo emocional de quem ela tanto amava. Djalma e Flavinha também fizeram as pazes, prometendo cuidar um do outro sem a pressão estética ou os vícios açucarados. E assim, na rua de Copacabana, a vida seguia com sua bagunça boa, cheia de temperos inesperados e afetos que, apesar de burocráticos às vezes, eram o que mantinha todos de pé. Paulo César teve que lidar com as consequências de sua tentativa de ousadia, e Fátima, entre um ciúme e outro, percebeu que o amor de um homem certinho também tinha o seu valor, desde que houvesse verdade entre eles. A paz finalmente reinou, ou pelo menos durou até a próxima confusão que a vida naquela vizinhança resolvesse preparar.